sabores israelenses, uma brasileira que mora em Israel há mais de 10 anos. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita muito especial dos biscoitos de tâmara. Os biscoitos de tâmara estão presentes aqui em todas as padarias, em todas as casas, em todos os restaurantes. E é o biscoitinho que todo mundo come depois da refeição, com um copo de café ou um copo de chá. Essa receita é muito simples. O recheio de tâmara pode ser substituído por outras coisas, como por exemplo um recheio de chocolate ou um recheio de geleia. Eu vou fazer aqui as duas versões de tâmara e de chocolate, que é a preferida aqui em casa, e vou mostrar para vocês como esse biscoitinho é muito simples e vai fazer muito sucesso. Para quem quiser, todas as quantidades da receita e as conversões estão aí nos comentários, e se inscrevam no canal para mais novidades. Vamos começar? Então, primeiro nós vamos precisar de farinha branca comum, açúcar, manteiga derretida, óleo de cozinha, que nesse caso eu estou usando de canola, mas pode ser qualquer óleo de cozinha que vocês tenham em casa, um ovo, um pouquinho de suco de fruta cítrica ou água para quem não tiver. No meu caso eu estou usando suco de limão doce, que é um limão que tem aqui em Israel, que eu peguei aqui no meu jardim, mas pode ser de laranja ou de qualquer outra coisa que vocês tenham em casa. E fermento em pó. Vamos começar? Eu ponho tudo na batedeira, mas quem quiser pode trabalhar na mão. Essa massa é muito macia, muito fácil de trabalhar, então não é nenhum problema. Eu vou colocar, então primeiro a gente começa com a farinha, 280 gramas de farinha, como eu falei, as conversões vão estar nos comentários. O açúcar, 30 gramas de açúcar ou 2 colheres de açúcar. Manteiga derretida, eu deixei a manteiga fora da geladeira, mas dá para derreter no micro-ondas também, 50 gramas de manteiga. Agora o óleo, são 3 colheres de sopa de óleo. Um ovo inteiro, eu usei um ovo grande aqui. O suco de fruta cítrica. E por último, o fermento, que eu não vou colocar, eu vou bater a massa primeiro um pouquinho. Então vamos lá? Uma das coisas incríveis aqui em Israel e que a gente se lembra que realmente aqui é um deserto, é quando a gente para e tem cactos e flores do cacto por toda parte. Essas frutas do cacto aqui em Israel são chamadas de sabras. Sabras é também o mesmo apelido que se dá ao israelense. E por que se dá um apelido como esse aos israelenses? Primeiro porque, como vocês sabem, o cacto é cheio de espinhos. Os israelenses são um povo que são conhecidos por serem rudes, mas quando nós conhecemos, como na fruta do cacto, eles são doces por dentro. Então esses são os sabras, as frutas do cacto, que podem parecer um pouco rústicos para quem não conhece, mas são muito doces e muito saborosos por dentro. Agora que a nossa massa já está pronta, nós vamos pegar um papel manteiga. Eu uso para forrar as assadeiras. Se vocês não quiserem, dá para untar a assadeira também, mas eu acho que o papel manteiga faz muito menos bagunça. Uma faca que tem a serra. Os nossos recheios, que aqui eu tenho creme de tâmara, que eu vou ensinar em outro vídeo como preparar. Nesse caso eu já comprei pronto, aí no Brasil tem também. E o chocolate, que também vocês podem encontrar pastas de chocolate de vários sabores aí no Brasil. Tem um pouquinho de canela em pó também, que é muito usada aqui na cozinha, e a gente vai pôr um pouquinho junto com a tâmara, porque fica muito gostoso. E um rolo de macarrão, que no meu caso eu uso pequenininho porque eu acho mais fácil, mas usem qualquer um que vocês tiverem em casa, tá bom? Vamos lá? A gente vai pegar a nossa massa, ela é meio esfarelenta mesmo, como eu mostrei pra vocês no vídeo, mas ela é muito fácil de trabalhar. Então a gente pode colocar, não há necessidade de untar a bancada, tá? A gente vai pegar metade dessa massa e vai fazer uma bolinha. Essa bolinha, então, como eu falei, essa massa é muito macia, muito fácil de trabalhar. A gente vai amassar ela um pouco com os dedos, até ela ficar uma massa mais inteira, menos esfarelenta. Bom, então mais ou menos isso aqui. A minha massa virou uma bolinha, eu coloquei o papel manteiga na minha bancada e vou começar a trabalhar com ela. Então primeiro eu começo com a ponta dos dedos e aos poucos eu vou abrir a minha massa com um rolo. Ela é muito fácil de abrir, não tem esforço nenhum.
Eu uso esse rolinho pequeno, que na verdade veio num kit infantil, porque eu acho ele mais fácil de trabalhar do que o rolo mais pesado, do que o rolo maior. Mas vocês, como eu falei, podem usar qualquer uma coisa que vocês tiverem em casa. E quem não tiver rolo, pode mesmo usar uma garrafa de vinho limpa, bem lavada. Na verdade, o que a gente tem que fazer aqui a gente vai fazer um retângulo, que não precisa ser perfeito, mas um retângulo o mais longo possível, que ocupe todo o espaço do nosso papel manteiga. Então, como vocês estão vendo aqui, eu tô espalhando. Não dá pra fazer o rolo muito fino, porque senão ele vai quebrar na hora que a gente virar, tá bom? Vamos lá. Eu acho que o meu rolo já tá bom. Como vocês estão vendo aqui, tem mais ou menos uns 10 centímetros por mais ou menos 30 centímetros. E eu vou aparar as bordas para ele ficar mais bonito, tá bom? Mas não há necessidade de fazer isso. Só de um lado só, porque o outro lado a gente vai deixar ele como ele tá. Vou começar agora com o de tâmara. Então, usando uma faca mesmo, eu vou passar o creme de tâmara na minha massa. A gente vai aplicar uma camada generosa, mas não muito grossa, porque senão na hora que a gente assar, isso vai explodir e vai vazar. Então, a gente só vai passar uma quantidade boa em toda a massa, mas a gente não vai colocar muito, que é para isso não vazar e não ficar todo sujo, para ficar um biscoito mais bonito. Então eu passei aqui a minha massa de tâmara, vocês estão vendo, na massa toda. E agora eu vou pôr um pouquinho de canela em pó. Não muito, tá, gente? Porque a canela é bem forte. E a gente vai começar a enrolar. Então, a gente enrola do lado que a gente não cortou, que é o lado mais feinho. E vai enrolando aos poucos com os dedos, como se fosse um rocambole mesmo. Como a gente já tá trabalhando com papel manteiga, então isso não gruda. E esse mesmo papel a gente pode usar para assar o bolinho de tâmara ou o biscoito de tâmara e não sujar muito a nossa assadeira. A gente vai aos poucos. É normal que a massa quebre um pouquinho, tá bom? Mas isso não vai alterar o resultado final. Quanto mais fina a massa, maior a chance dela quebrar. E não há necessidade, tá? Essa massa, ela é pra ser mesmo crocante, então ela é pra ser meio quebradiça mesmo. Enquanto eu tô enrolando, eu já liguei o meu forno a 180 graus. Então ele já tá pré-aquecendo. Não precisa ligar com muita antecedência não, 10 minutinhos já tá bom. Então esse é o primeiro rolo, vocês estão vendo aqui. Primeiro rolo de massa. E agora a gente vai fazer o segundo com a outra metade da massa. Agora eu vou fazer o de chocolate do mesmo jeito, com uma faca mesmo, tá, gente? A gente vai passar. Esse chocolate, o que vende aqui, é o mais simples que tem. Aí no Brasil tem várias opções, vocês podem usar os mais famosos, menos famosos, ficam todos gostosos. Ou uma geleia. Então a gente vai passar de novo sobre toda a massa. Uma camada generosa, mas sem exagerar, tá? Que é pra não vazar quando a gente cortar os biscoitos. Pronto, e a gente vai enrolar esse aqui também, do mesmo jeito, tá? Os meus dois rolinhos já estão prontos, então eu vou passar para minha assadeira antes de cortar. É importante fazer isso antes, porque na hora que a gente cortar, eles vão ficar, a chance de eles quebrarem no transporte vai ser maior. Então agora a gente vai pegar a nossa faca e vamos cortar. Com uma faca de serra, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar, não em pedaços muito finos, tá? Então normalmente pra gente fazer mais ou menos por igual, o que a gente faz? A gente começa do meio, tá bom? A gente corta, mas a gente não vai até o final, a gente vai quase até o final, tá bom? Aí a gente faz mais ou menos 2 dedos de largura, o meu dedo é fininho, então depende do dedo quem tiver aí, mais ou menos 1 centímetro, e a gente vai cortando dos dois lados, sem ser até o final, tá, gente? A gente vai aos poucos, pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho, e sem cortar até o final. Então a gente vai fazendo um lado, o outro lado. Esse truque quem me ensinou foi uma amiga que me deu a receita. E é um jeito dos nossos biscoitos ficarem mais uniformes. Como eu já disse anteriormente, meu forno já está pré-aquecido. E agora a 180 graus e é só a gente colocar. Então aqui é a mesma coisa, esse é o de chocolate. A gente começa do meio
e vai indo para as pontas. Meus biscoitinhos já estão cortados e agora eu vou entrar no forno por 25 minutos. Vamos lá? Quem quiser saber qual é o ponto, então eu vou mostrar para vocês. Os meus biscoitinhos já estão assados. Como vocês podem ver, eles estão levemente dourados, mas não muito. Esse é o ponto. No meu caso, deu 25 minutos a 180 graus. Agora a gente vai deixar os biscoitos esfriarem antes de cortar. Um pouquinho de açúcar de confeiteiro para decorar. Os nossos biscoitinhos estão ótimos e prontos. E já está pronto um copo de chá de hortelã fresquinha e vamos comer!